Então estaremos pensando na noite de hoje sobre o tema Vivendo uma Nova Vida, à luz da exposição da carta de 1 Pedro, capítulo 4, versos de 1 a 11, que diz assim: Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo em que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagens, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. A quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, nós estaremos pensando sobre o tema Vivendo uma Nova Vida, porque Pedro, apóstolo, está escrevendo essa carta, e ele vai agora conectar o bloco iniciado aqui no capítulo 4 com os blocos anteriores. Ele estava falando sobre algumas questões importantes da vida, da conduta, de como se portar, e agora Pedro vai então encorajar os seus leitores para que eles vivam de fato a vida em que receberam de Jesus Cristo. Cabe aqui, amados, ressaltar que Pedro não está escrevendo a uma igreja específica. Pedro não está escrevendo a uma comunidade com templo, CNPJ, dia e horário de culto, não. Pedro está escrevendo a uma igreja que estava em fuga e não a uma igreja reunida. Pedro não está escrevendo para sanar um problema doutrinário, mas Pedro está escrevendo com um objetivo, e o objetivo é estimular a perseverança daqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, estavam tendo que fugir das suas casas, das suas cidades, vítimas da perseguição. Então, por isso, Pedro vai encorajar tanto que a vida cristã, que a vivência da nova vida fosse então de fato realizada na conduta daqueles irmãos. No bloco anterior, composto pelo capítulo 2 e capítulo 3, Pedro vai demonstrar as bênçãos que estavam sendo reservadas para aqueles irmãos e consequentemente para mim e para você. E muitas dessas bênçãos Pedro vai destacar que seriam bênçãos que chegariam ou seriam alcançadas através do sofrimento. O sofrimento é uma realidade da vida cristã. E novamente agora ele vai encorajar a esses irmãos que eles não temam a perseguição, não temam o sofrimento. E ele começa dizendo, olha, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, Pedro começa encorajando aqueles irmãos, lembrando a eles do sofrimento de Jesus. Amados, uma coisa que nós precisamos refletir nesse tempo é que o chamado para a vida cristã, o chamado para ser uma nova criatura, o chamado para nascer de novo, ele só é possível porque Jesus sofreu a nossa morte, porque Jesus pagou o preço do nosso pecado, porque Jesus foi entregue em nosso lugar pelo próprio Deus, para que eu e você pudéssemos viver uma vida, uma nova vida em Cristo Jesus, e isso deve ser para mim e para você algo extremamente valioso. Por esse motivo, Pedro apresenta Jesus como o exemplo principal.
O grande estímulo para que eu e você não tenhamos que temer o sofrimento é saber que Cristo sofreu corporalmente, na carne. E aí você pode pensar assim, mas Cristo era Deus, mas ele sofreu, e Pedro vai dizer isso corporalmente, a sua carne foi vilipendiada, a sua carne foi amassada, ele foi afligido, como Isaías 53 declara, transpassado, homens de dores. Jesus sofreu na carne. Jesus sofreu o castigo mais severo do Império Romano. Jesus sofreu o chicote mais cruel do imperador romano. Jesus sofreu na sua carne. E agora, quando olhamos para Jesus, e Pedro não aponta para ele, Pedro aponta para Jesus, ele diz o seguinte: olha, Cristo sofreu corporalmente, Cristo é o exemplo. O apóstolo não vai apontar para si, não vai apontar para homens, não aponta para profeta, nenhum da história do Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Jesus é o nosso exemplo maior, Jesus é o nosso exemplo principal, e é o exemplo de Jesus que precisa estar vivo na mente e no coração de cada cristão. E o exemplo de Jesus, ele é um exemplo de obediência, de submissão, de sofrimento. Jesus foi obediente ao Pai. Essa ideia de um evangelho onde eu não preciso obedecer, onde eu não preciso renunciar, onde eu não preciso me submeter e com isso passar pelos sofrimentos, ela não é uma ideia bíblica. Jesus é o exemplo principal. Por isso Pedro vai, a partir dessa afirmação que ele já havia dito um pouco antes, nos versículos finais do capítulo 3, dizendo que Jesus sofreu, Jesus padeceu. Agora ele vai apresentar em 3 pequenos blocos o resumo do que seria e do que é uma nova vida. Os princípios que devem orientar a mim e a você nessa nova caminhada para que possamos de fato viver uma vida que agrade a Deus, para viver de fato uma vida que exemplifique e seja perceptível a nova vida que recebemos em Cristo. Amados, a vida que Cristo tem para mim e para você é muito além do que esperar a morte para vivê-la no céu. Jesus nos chamou para viver uma nova vida hoje, aqui e agora, imediatamente sendo o instrumento dele nesse tempo. E aí Pedro vai elencar algumas atitudes e aí ele começa elencando a primeira, que é dizendo o seguinte: olha, viver uma nova vida só é possível se vivermos para agradar a Deus. A nova vida, amados, tem como objetivo principal agradar a Deus. E aí Pedro continua no verso 1, e aí ele vai até o verso 6, mas no verso 1 que eu quero destacar aqui no primeiro momento, diz assim: armem-se também com o mesmo pensamento. Olha só, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se com o mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Verso 2, para que no tempo em que lhe resta, não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Pedro está chamando aqueles irmãos para o seguinte: olha, Jesus sofreu, essa é uma realidade. Agora vocês precisam ter esse mesmo pensamento, precisam estar armados. A mente de vocês precisa estar condicionada a ter o mesmo pensamento. Essa é a expressão que Pedro usa. Está fundamentada na mesma afirmação inicial, ou seja, todos nós devemos pensar como Cristo pensava. E Cristo pensava de uma única maneira: viver para agradar a Deus. Cristo declarou por diversas vezes que a sua missão era fazer a vontade do Pai. A sua missão era satisfazer os desejos do Pai. Cristo veio para cumprir uma missão que lhe foi confiada pelo Pai. E agora eu e você, servos de Deus, homens e mulheres que foram resgatados, devemos então ter a mesma consciência, a consciência de que devemos viver para agradar a Deus, para satisfazer a Deus. Por esse motivo, amados, a nova vida precisa ser vivida a partir de uma ruptura total com o pecado. Deixando a satisfação da carne e buscando agradar a Deus. Não é possível viver uma nova vida e tendo ainda negócios com o pecado. Não é possível viver uma vida que agrade a Deus
tendo relações prazerosas com o pecado. Não é possível viver o Evangelho do Senhor tendo uma vida cheia de pecado. A Bíblia não permite, não nos dá possibilidade para afirmar isso. Deus declara que os nossos pecados causam separação entre nós e Ele. Amados, não é possível viver de maneira agradável a Deus vivendo na prática do pecado. Ou servimos a Deus, ou servimos ao pecado. E Pedro vai linkar, olhar-me do mesmo pensamento. E esse mesmo pensamento, você pode dar um salto lá no verso 2, que vai dizer: não vivam mais para satisfazer os maus desejos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Esse mesmo pensamento que Jesus tinha, agora deve ser o pensamento de cada um de nós. Não vivo mais para satisfazer a minha carne, mas para fazer a vontade de Deus. E só é possível fazer isso porque temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo... Oi, voltou o áudio? Perdão, irmãos. Mas voltando aqui, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,16, diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, amados. Ter uma vida nova que agrada a Deus é fazer uso da mente de Cristo. E a mente de Cristo nos leva a cumprir a vontade de Deus. Porque Cristo viveu para agradar a Deus, é isso que ele declara. No verso 2, vivam para satisfazer a vontade de Deus. Pedro faz essa conexão imediata para unificar a mentalidade dos cristãos. E o que unifica a mentalidade de cada cristão, amados, não é uma forma retrógrada de pensar, não é apenas uma forma moralista de pensar. O que unifica a mentalidade de cada cristão é o princípio de uma vida agradável a Deus. Eu vivo de maneira agradável a Deus, você vive de maneira agradável a Deus, e o nosso desejo em comum é agradar a Deus. E só é possível agradar a Deus de uma maneira: vivendo de acordo com a sua santa palavra. Por esse motivo, ao utilizar a palavra mentalidade, Pedro está dizendo que para Cristo fazer a vontade do Pai era algo fundamental. Pedro está dizendo que levar a salvação aos homens para Jesus Cristo era mais importante do que a satisfação pessoal. E esse deve ser um sentimento do nosso coração, um pensamento que devemos ter. Amados, nós devemos desejar viver uma vida agradável a Deus e não uma vida de alguém que quer viver sendo agradado por Deus. Nós devemos viver na perspectiva de agradar ao Senhor e não de ser agradados por Ele. Há um evangelho que é pregado aí, não é o evangelho da palavra, onde Deus vai satisfazer todas as minhas vontades. Esse não é o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia, o evangelho a quem Pedro se refere, essa nova vida é uma vida que me leva a satisfazer a vontade de Deus, ainda que isso me cause um prejuízo pessoal, ainda que isso me cause desconforto, ainda que isso me tire da zona de tranquilidade, porque eu vou fazer a vontade de Deus, porque ela é mais importante do que a minha. Por isso Pedro vai chamar esses irmãos para viver uma vida agradável a Deus sem medo da perseguição e do sofrimento. E ele vai dizer que no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagens, sensualidades, nas bebedeiras, orgias e farras, idolatria repugnante. E eles acham estranhos que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. E por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Pedro está dizendo o seguinte: olha, uma nova conduta vai causar desconforto. Vai causar desconforto em uma sociedade acostumada a práticas pecaminosas. Amados, quando nós rompemos com o pecado, nós também rompemos com as práticas sociais que estão baseadas no pecado. Quando eu e você decidimos viver uma vida santa, a sociedade que vivemos nesse tempo pecaminosa, esse mundo que jaz no maligno, vai se sentir desconfortável. Nós seremos pessoas estranhas mesmo, seremos pessoas que vão causar desconforto mesmo, e não porque somos pessoas difíceis de lidar, mas porque a nossa renúncia ao pecado causa desconforto para aquele que está no pecado.
É como aquele camarada que vivia no bar sentado e aceita Cristo Jesus. Você já deve ter ouvido várias histórias assim. E passa pelo bar e a turma, ô, vem cá, vamos tomar, vamos beber junto, vamos ficar aqui. Ele diz, não, agora eu sou cristão. E muitas das vezes ele é motivo de zombaria. A gente já ouviu muitos testemunhos assim. Amados, a nova vida com Cristo, quando renunciamos o pecado, nos coloca em um ambiente de tensão. O cristão precisa estar consciente e preparado para suportar as pressões de um mundo pecaminoso, se nós desejamos de fato viver uma vida que agrade a Deus. Viver de maneira agradável a Deus é suportar as pressões do mundo, pois o mundo nos pressiona principalmente para vivermos na prática do pecado. O mundo nos pressiona para dizermos que sexo antes do casamento é algo natural. Não é, é contra a palavra de Deus. O mundo nos pressiona para dizer que dar um suborno a um guarda é algo que todo mundo faz, mas não é. É algo que vai contra a palavra de Deus. E quando nós andamos de acordo com a palavra de Deus, nós automaticamente criamos uma tensão, porque não queremos viver no pecado. Por esse motivo, Pedro não está prometendo um evangelho de facilidades. Muito pelo contrário. O apóstolo Pedro está alertando aqueles irmãos, alertando a mim e a você, para o surgimento de tensões inerentes à ruptura com o pecado e com o mundo. Uma vez que nós rompemos com o pecado, uma vez que nós rompemos com o mundo, nós viveremos sob forte tensão e pressão. Lá em Lucas, capítulo 9, de 23 a 26, Jesus declara e orienta isso dizendo, mas Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus anjos. Amados, o que o Senhor Jesus deseja de mim e de você, o que Pedro está nos ensinando aqui nesse primeiro momento, é que nós devemos ser semelhantes ao Senhor Jesus, seguindo o exemplo de Jesus, vivendo assim como Jesus viveu. João 13,15 declara, Jesus vai declarar aos discípulos, e para mim, para você, essa é uma verdade, Jesus vai dizer assim, eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Viver de maneira agradável a Deus requer de mim, de você, coragem. Porque romper com o pecado, amados, pode trazer tensões. Romper com o pecado pode trazer consigo até mesmo sofrimento e padecer. Mas aí Pedro vai alertar dizendo o seguinte, olha, esse sofrimento, esse padecer, ele deve ser motivo de alegria, pois ele deve ser encarado de maneira positiva, porque ele demonstra que vocês vivem uma vida transformadas, estão entregues ao Senhor e não mais entregues ao pecado. Primeira característica de uma vida nova é uma vida que agrada a Deus. E Pedro continua dizendo que há uma segunda característica. A segunda característica de uma nova vida, daquele que deseja viver de fato essa nova vida, é a característica de uma conduta fiel. E lá no verso 7 ele começa com uma declaração que cada dia mais nós repetimos isso, mas parece que repetimos isso e as pessoas não entendem. Muitas das vezes nós mesmos não entendemos, dizendo, o fim de todas as coisas está próximo. O Senhor está vindo para julgar. Pedro diz no verso 6, olha, o Deus vai julgar vivos e mortos. E aí ele começa o verso 7 dizendo, e o fim de todas as coisas está próximo. Deus não tarda em julgar a humanidade. Ao destacar que o fim está próximo, Pedro está chamando a atenção dos seus leitores, e eu quero chamar a sua para essa verdade. Há uma urgência na missão, a importância fundamental de vivermos uma vida em fidelidade a Deus. Pedro, nesse trecho, está falando, amados, não de uma vida fiel na comunidade, mas de uma vida fiel na individualidade. A forma em que cada um de nós se relaciona com o Senhor, em tendo um relacionamento fiel ao Senhor, como nós nos inserimos na vida da igreja. E aí ele continua, portanto, já que o fim está próximo,
Sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Amados, Pedro está dizendo o seguinte, olha, não basta apenas deixar o pecado, mas deixando o pecado eu preciso estar próximo do Senhor. Não adianta querer abandonar o pecado se não se aproximar do Senhor. E aí Pedro vai trazer uma orientação fundamental de proximidade. Ele vai dizer o seguinte, sejam dedicados à oração. A conduta fiel de vocês passa pela oração. Pedro destaca bastante a oração. Amados, a oração na vida do cristão é um meio de manter comunhão com o Senhor. E não é possível viver a nova vida em Deus longe da oração. Não é possível viver uma vida com o Senhor sem cumprir aquilo que Paulo escreve aos Tessalonicenses, orai sem cessar, sem viver aquilo que Jesus nos ensinou, tendo uma vida de oração, vigiando e orando. A oração é fundamental. Quando Pedro exorta esses irmãos e a mim e a você para estarem prontos para a vinda do Senhor, porque o fim estava próximo, ele não conclama esses irmãos a trabalharem mais. Ele não conclama esses irmãos para terem mais esforço, para ter uma vida de ação, mas ele vai chamar esses irmãos para primeiro orarem. Ele começa dizendo, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Jesus está voltando, vão orar. Vão buscar no Senhor as estratégias. Vão se colocar diante do Senhor. E nisso Pedro está seguindo o exemplo que ele viu no próprio Jesus. Jesus, a sua vida inteira, amados, dedicou tempo à oração, dedicou tempo na sua relação com o Pai. Jesus gastou muito tempo do seu ministério orando, buscando em Deus a sua vontade. Amados, nós precisamos orar. O fim dos tempos está próximo, nós precisamos orar ainda mais para que Deus manifeste o seu poder, a sua graça a esta geração. Lá em Mateus 9, verso 37 e 38 diz assim, então disse aos discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Olha que afirmação de Jesus. Jesus está dizendo o seguinte, tem muito trabalho, os trabalhadores são poucos. Jesus nos disse, trabalhem mais. Não, peçam ao Senhor. E como nós pedimos ao Senhor, amados? Em oração, que Jesus está dizendo o seguinte, tem muito trabalho, então orem, peçam a Deus para que Deus envie mais trabalhadores. Amados, a igreja precisa orar, eu e você precisamos orar ainda mais, eu e você precisamos voltar a ter desejo de oração, voltar a ter desejo de frequentar os cultos de oração, voltar a ter desejo de colocar as nossas necessidades diante do Senhor, pois isso demonstra uma nova vida e uma conduta fiel ao Senhor. A verdade é, amados, que uma vida de oração, a vida de oração de uma pessoa, a vida de oração de uma igreja, demonstra o quanto ela confia no Senhor ou o quanto ela confia na própria carne. Uma igreja que não ora, uma pessoa que não ora, confia em si mesmo. Uma pessoa que ora muito, uma igreja que ora muito, confia no Senhor e vê a mão do Senhor fazendo grandes coisas. Pedro sabe que orar não é algo fácil. Orar no nosso tempo pós-moderno é algo extremamente difícil. Muitas das vezes nós não temos tempo, nós nos desconcentramos muito fácil, o celular distrai, alguém chama, internet, televisão. Muitas das vezes o amor ao mundo, as coisas do mundo nos impedem de orar. Por isso Pedro vai dizer o seguinte, olha, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Ser sensato, ser criterioso e sóbrio, porque na João Ferreira de Almeida a tradução é ser sensato e sóbrio, na NVI é criterioso e alerta. A ideia de ser sensato e sóbrio, criterioso e alerta é uma só, é ser sábio. E ser sábio, amados, ao longo de toda a Escritura, o sábio é símbolo daquele que tem buscado a Deus, aquele que busca a Deus, aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, aqueles que deixam Deus determinar a sua vida, esses são chamados de sábios. E Pedro vai dizer, olha, sejam sábios
e se dediquem à oração. E dedicando-se à oração, pratiquem o amor. Ele continua, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amados, se o Senhor está voltando, precisamos orar e praticar o amor. Esses são os dois fundamentos de uma conduta fiel. Sabe por que praticar o amor? Porque o amor é fundamental na vida cristã. Pedro vai colocar a prática do amor como uma ação imediata após a oração. Alguém que tem intimidade com o Senhor, alguém que está próximo do Senhor, alguém que de fato foi regenerado pelo Senhor, vai fazer tudo no reino do Senhor por amor ao Senhor. Todos os serviços, amados, que nós prestamos a Deus, tudo que desenvolvemos, tudo que fazemos no reino do Senhor deve ser antecedido pela oração e feito através da motivação do amor, porque o amor é o fruto fundamental da presença do Espírito Santo de Deus. Se alguém diz que está cheio do Espírito Santo e não ama, a Bíblia diz que ele é mentiroso. Não é possível estar cheio do Espírito Santo e não amar ao próximo. Não é possível dizer que ama a Deus sem manifestar amor ao próximo. É a palavra de Deus que nos ensina isso. E Gálatas 5:22, Paulo vai dizer que o fruto principal é o amor. Ele começa dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. E lá em Colossenses 3,14, ele vai dizer que esse amor é o vínculo da perfeição, é o vínculo perfeito, dizendo, acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Esse amor que Pedro vai dizer, olha, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Pedro não está dizendo que o pecado deve ser, o amor é complacente com o pecado, o amor é conveniente com o pecado, não. Pedro está dizendo o seguinte, olha, o amor nos move a perdoar o irmão quando ele erra conosco. O amor nos leva a perdoar. O amor nos leva a não divulgar os pecados, os erros do irmão perante outras pessoas. O amor nos faz saber o seguinte, olha, meu irmão errou contra mim, eu vou até ele e falarei com ele. O amor não nos leva a difamar alguém, mas nos leva a ir ao outro e levar a verdade ao outro. Não é um amor complacente, é um amor verdadeiro. É o amor que nos leva a chamar o nosso irmão e dizer, olha, você está em pecado. Mas até para fazer isso, o amor deve ser a motivação. Mas esse amor não nos leva a condená-lo, mas a ajudá-lo a se levantar e a retomar a caminhada. Amados, é esse amor que nos permite perdoar. Porque perdoar sem amor é algo muito difícil. Quando o irmão peca conosco, quando o irmão peca frequentemente, nós não conseguiremos ter paciência com ele se não motivado pelo amor. E nesse caso, amados, somente o amor daquele que está cheio da presença do Senhor, somente aquele que aprende no amor do Senhor, consegue se relacionar com o outro para ajudá-lo. Por isso, Pedro nos chama a viver uma vida de oração e praticar o amor como exemplo de uma conduta fiel. E aí, então, Pedro dá o terceiro ponto, dizendo que, tendo uma conduta fiel, vivendo de maneira agradável a Deus, tendo uma conduta fiel, agora nós devemos administrar de maneira fiel a graça que recebemos do Senhor. Verso 10 e 11. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Pedro agora vai destacar a conduta fiel, trazendo um elemento de ação. Não adianta ser apenas depósito da graça de Deus. Precisamos ser administradores. Depósito é aquele que só recebe a graça e fica parado. A graça de Deus para em mim, eu recebi, estou aqui, não faço nada para ninguém, não amo ninguém, não oro por ninguém, não ajudo ninguém, não contribuo com ninguém, não faço nada para ninguém, só faço aquilo que me é conveniente. Mas Pedro vai dizer o seguinte, olha, exerça o dom que recebeu para servir aos outros. É ser administrador fiel, administrador da graça. Amados, Pedro está dizendo o seguinte, cada cristão
Cada pessoa que se converteu ao Senhor Jesus recebeu a graça da salvação e também recebeu o dom da graça. Dom da graça aqui usado por Pedro é o mesmo para dom do Espírito usado pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 14. Cada cristão recebeu um dom e o dom tem uma finalidade: edificar a igreja, servir a igreja. Amados, se nós recebemos a graça da salvação e não estamos servindo a igreja, nós estamos sendo apenas depósito da graça, negligentes, e sofreremos o castigo de não cumprir com a missão que o Senhor nos chamou. Somos infiéis. Se você recebeu um dom de Deus e não está exercendo, você está sendo infiel com o Senhor que te salvou. Por isso Pedro vai dizer: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente. Perceber a orientação do apóstolo Pedro, nós podemos perceber como que a influência de Jesus nas suas parábolas estão presentes aqui. Jesus lá em Mateus 25 traz a parábola dos talentos, a partir do verso 14 até o 30, depois você pode ler. Mas lá, os trabalhadores receberam os talentos, mas teve um que enterrou o seu talento. E esse sofre um castigo, depois você lê. Amado, se você recebeu um dom, se Deus te deu uma capacidade e você não está exercendo, você está sendo infiel com o Senhor. Porque Deus nos chamou para administrar fielmente, servindo uns aos outros. Quando Pedro diz servindo uns, servindo os outros, amados, Pedro está dizendo o seguinte: olha, a graça, os dons da graça que vocês receberam, ele é para o serviço mútuo. Eles não devem ser mal usados por aqueles que receberam. E ser mal usado, amados, é usar o dom para fama pessoal. Ser mal usado é usar o dom para autoexaltação, para satisfazer o ego. Isso é usar inadequadamente, infielmente o dom. É ser negligente, ser infiel. É quando eu uso o meu dom apenas para fazer aquilo que me agrada. Não foi para isso que Deus me deu um dom. Deus me deu um dom para servir ao outro. O dom da graça, amados, não foi nos confiados para que sejamos serviçais, servos, deslumbrados. Mas Deus nos confiou o dom da graça para sermos servidores humildes e singelos. Por isso Jesus vai nas suas parábolas usar muito o termo administrador. Lá em Mateus 25, em Lucas 16. Lucas 16 tem a parábola do administrador astuto, o administrador infiel. Mas o fato é que um administrador é aquele que recebe a dádiva de cuidar de coisas que não são suas. Ele tem confiança para cuidar e administrar aquilo que o outro lhe deu. E o administrador precisa prestar conta do bom uso, precisa dar conta daquilo que ele fez, ele precisa aproveitar as oportunidades, aproveitar o tempo. Amados, nós seremos chamados pelo Senhor para prestar conta daquilo que o Senhor nos deu. E quando tivermos que prestar conta, o que diremos ao Senhor? O que apresentaremos ao Senhor? Não adianta querer viver uma nova vida apenas agradando a Deus, tendo uma vida íntima, sincera com Deus, se eu não conseguir servir ao meu irmão. Algo está falhando, não dá para servir a Deus na metade. E isso Pedro vai dizer: olha, servindo uns aos outros, servindo fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Administrando fielmente a graça de Deus em sua múltipla forma. Amados, Deus deu um dom para cada um, de várias formas. Como Paulo diz, na multiforme graça de Deus. Você pode ser chamado para servir limpando um banco, fazendo um lanche na cozinha, liderando algum ministério, ou servindo em algum ministério, tomando conta de criança, orando. Amados, há muitos ministérios e muitos lugares de trabalho, mas o fato é que muitas pessoas estão se contentando em ser administradores infiéis. Apenas depósito da graça, a graça de Deus é depositada em mim e eu não sirvo a ninguém, porque eu estou mais interessado em me satisfazer, em me agradar, do que em satisfazer a vontade do meu Senhor. Por isso Pedro encoraja aqueles irmãos: olha, não parem, continuem servindo ao Senhor, continuem agradando a Deus e para isso sirvam fielmente.
Por isso eu quero concluir na noite de hoje, pensando com você que a nova vida que nós recebemos, a vida que recebemos do Senhor tem como finalidade a glorificação do nome de Deus. E aí lá no verso 11, ele diz, olha, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. Meu irmão, aqui está em destaque o grande fio condutor da exortação do apóstolo Pedro, da exortação dessa mensagem. Força motivadora para servir ao Senhor, para agradar a Ele, para servir aos outros, é a força que Deus provê. É o Senhor quem nos motiva, é Ele quem vai nos capacitar. Por isso só exerce fielmente o ministério que lhe foi confiado, o ministério da graça, aquele que está próximo do Senhor. Só pode exercer os dons da graça aquele que de fato receberam o Senhor como seu Senhor e Salvador. Cada um deve fazer isso com a força que Deus provê. Por esse motivo, amados, é o próprio Deus que provê a força para que possamos romper com o pecado e viver de maneira agradável a Ele. É o próprio Deus que provê a força para que tenhamos uma conduta fiel, dedicados à oração, amando uns aos outros. É o próprio Deus que provê a força para que possamos servir a Ele, exercendo os dons que Ele nos deu, servindo a Deus através do serviço do próximo. Deus não precisa de nada que eu tenho, Deus não precisa de nada que você tem. Ele é Senhor de tudo. Por isso Ele nos chamou para servir a Ele, servindo ao próximo, sendo administradores fiéis da graça, vivendo a nova vida que há em Cristo Jesus. Por isso eu quero convidar você nessa noite a refletir sobre isso e a viver a vida que recebemos para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí Pedro termina, de forma em que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, diante de todas as coisas só há um chamado e uma finalidade: viver de maneira agradável ao Senhor. Viver de maneira que o nome do Senhor seja glorificado, não o meu, não a minha vontade, não a sua vontade, mas que o nome do Senhor seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertencem ao Senhor. Nós fomos chamados para isso. Se eu quero orar pela sua vida na noite de hoje, feche seus olhos, quero orar por você. Peça ao Senhor que venha nesse tempo sondar o seu coração, para que Ele te ajude a ter uma conduta fiel, uma vida agradável e, acima de tudo, te dê a força necessária para cumprir o ministério que Ele te chamou para viver. Feche seus olhos, quero orar por você. Pai querido, ó Deus, nós estamos diante do Senhor novamente, pedindo que o Senhor nos ajude a de fato vivermos uma vida agradável ao Senhor, a de fato viver de maneira que o Teu nome seja exaltado. Ó Deus, ajuda-nos a ter uma conduta fiel, a ter uma vida que agrade ao Senhor, mas acima de tudo, ó Deus, a sermos fiéis na administração daquilo que o Senhor tem nos confiado, fiéis no serviço, fiéis no amor, fiéis, ó Deus, na glorificação do Teu santo nome. Visita cada coração, cada irmão que está conosco. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.